servos inúteis. Dos fariseus, Jesus voltou-se para seus discípulos e exortou-os à diligência. Tendo-os acautelado contra as afirmações ou ações imprudentes, com as quais outros poderiam ofender-se, continuou ressaltando a absoluta necessidade da devoção abnegada, da tolerância e do perdão. Os apóstolos, compreendendo a dedicação integral requerida deles, imploraram ao Senhor, dizendo: aumenta-nos a fé. Foi-lhes mostrado que a fé era computada mais em termos de qualidade do que de quantidade, e a analogia do grão de mostarda foi novamente lembrada. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui, e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Sua fé poderia ser melhor avaliada pela obediência e pelo serviço incansável. Isto foi ressaltado pela parábola dos servos inúteis. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te, e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. O servo pode sentir que após um dia de trabalho no campo tem direito de descansar. Mas, chegando a casa, encontra outras tarefas esperando por ele. O patrão tem direito ao tempo e à atenção do servo, esta é uma das condições do seu contrato de trabalho. E embora o empregador possa agradecer-lhe ou recompensá-lo de alguma forma, o servo não pode exigir tal recompensa. Assim também os apóstolos, que se haviam entregue totalmente ao serviço do Mestre, não deviam hesitar ou levantar objeções, fosse qual fosse o esforço ou sacrifício requerido. O melhor que conseguissem fazer não seria mais do que o seu dever. E, sem levar em conta a estimativa do seu valor por parte do Mestre, deviam considerar-se servos inúteis. 10 leprosos curados. Em sua viagem para Jerusalém, Jesus passou pelo meio de Samaria e da Galileia. 10 homens atacados de lepra aproximaram-se, provavelmente chegando tão perto quanto permitia a lei, o que ainda os conservava bem distantes. Estes homens eram de nacionalidades diversas, a praga que sofriam em comum, fê-los companheiros no infortúnio. Gritaram eles: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. O Senhor respondeu: ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. Esta ordem subentendia a sua cura final, a obediência seria o teste da fé. Ninguém que houvesse sido leproso podia legalmente voltar à vida da comunidade até ser declarado limpo por um sacerdote. Os enfermos apressaram-se em obedecer à ordem do Senhor e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um dos 10 retornou, e em altos brados glorificou a Deus, e depois, prostrou-se aos pés de Cristo, dando graças. É-nos dito que o homem agradecido era um samaritano, pelo que inferimos que alguns dos outros seriam judeus. Magoado pela falta de gratidão dos outros 9, Jesus exclamou: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? E ao samaritano que ainda rendia graças aos seus pés, o Senhor disse: levanta-te, e vai, a tua fé te salvou. Indubitavelmente, os 9 que não retornaram, obedeceram estritamente à letra da ordem do Senhor, pois ele lhes dissera que se dirigissem aos sacerdotes. Mas sua falta de gratidão e o fato de não terem reconhecido o poder de Deus na sua cura, contrasta desfavoravelmente com o espírito do 10º, e ele era samaritano. A ocorrência deve ter impressionado os apóstolos como outra evidência de aceitação e possível superioridade por parte dos estrangeiros, para descrédito das afirmações judaicas de superioridade independente de mérito. O fariseu e o publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, para orar, um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim,
pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É-nos dito expressamente que esta parábola foi dada para o benefício de certas pessoas que confiavam em sua pseudo-retidão como garantia de justificativa perante Deus. Não foi dirigida aos fariseus e nem aos publicanos especificamente. Os dois personagens são tipos de classes grandemente distintas. Devia existir uma grande dose do espírito farisaico de autocomplacência entre os discípulos, e um pouco entre os próprios apóstolos. Um fariseu e um publicano foram ao templo orar. O fariseu orou para si mesmo, suas palavras dificilmente poderiam ser interpretadas como uma oração a Deus. Ter ele permanecido de pé enquanto orava não foi uma atitude imprópria, pois isso era costume, o publicano também ficou de pé. O fariseu agradeceu a Deus por ser tão melhor que outros homens. Ele era fiel à sua classe, um separatista que olhava com desprezo todos aqueles que não eram como ele. Não ser como este publicano foi motivo de agradecimento especial. Gabar-se de jejuar 2 vezes na semana e de pagar os dízimos de tudo o que possuía, foi uma especificação de valor acima do que era requerido pela lei então vigente, assim, sugeria que Deus era seu devedor. O publicano, em lugar afastado, estava tão oprimido pela consciência do pecado, e por sua necessidade absoluta de auxílio divino, que abaixou os olhos e bateu no peito, suplicando piedade como pecador penitente. O fariseu partiu, justificado diante de sua própria consciência e diante dos homens, mais orgulhoso do que nunca. O outro foi para casa justificado perante Deus, embora ainda fosse um desprezado publicano. A parábola aplica-se a todos os homens. Sua moral foi resumida em uma repetição das palavras de Nosso Senhor, pronunciadas na casa do chefe fariseu, porque todo o que se exalta, será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado. Sobre o casamento e o divórcio. Ao dirigir-se para Jerusalém, em pequenas etapas, e enquanto ainda além do Jordão e, portanto, em território da Pérea, Jesus foi procurado por um grupo de fariseus que o buscavam com a intenção de levá-lo a dizer ou fazer algo em que pudessem basear uma acusação. A pergunta que haviam concordado em submeter relacionava-se ao casamento e divórcio, e nenhum assunto havia sido mais veementemente contestado em suas próprias escolas e entre seus próprios rabis. Os astuciosos arguidores devem ter esperado que Jesus denunciasse o adultério em que vivia Herodes Antipas, chamando assim sobre si a filha de Herodias, a quem João Batista devia a sua morte. Ilícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo, perguntaram. Jesus citou a lei original e eterna de Deus sobre a questão, e indicou a única conclusão racional a ser tirada da mesma. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez, e disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Deus havia provido o casamento honroso e feito a relação entre marido e mulher superior à relação dos filhos para com os pais. O rompimento de tal união era ideia do homem, não um mandamento de Deus. Os fariseus replicaram prontamente, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Seja aqui lembrado que Moisés não ordenara o divórcio, mas estabelecera que no caso de um homem separar-se de sua esposa, deveria dar-lhe carta de divórcio. Jesus deixou isso claro, dizendo, Moisés por causa da dureza dos vossos corações vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Seguiu-se um requisito mais elevado do Evangelho, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. A cláusula mosaica tinha sido apenas permissível e justificável em consequência da iniquidade existente. Fidelidade estrita à doutrina enunciada por Jesus Cristo é o único meio pelo qual uma ordem social perfeita pode ser mantida. É importante notar-se, entretanto, que em sua resposta aos casuísticos fariseus, Jesus não anunciou qualquer regra específica ou obrigatória, relativa a divórcios legais, o abandono de uma esposa, como considerado pelo costume mosaico. Não envolvia qualquer investigação ou ato judicial por parte de uma corte estabelecida. Nos dias de Nosso Senhor, a ausência de energia sobre o assunto das obrigações maritais produziram um estado de espantosa corrupção em Israel. E a mulher,
que pela lei de Deus fora dada por companheira e associada do homem, tornará-se sua escrava. Jesus Cristo foi o maior defensor do sexo feminino no mundo. Os fariseus retiraram-se, frustrados em seu propósito e condenados em sua consciência. A interpretação rigorosa do Senhor sobre os laços matrimoniais espantou até mesmo alguns dos discípulos. Estes o procuraram particularmente, dizendo que se um homem ficava assim tão comprometido, seria melhor jamais casar-se. O Senhor desaprovou tão ampla generalização, a não ser quando em casos especiais. Existiam alguns que eram fisicamente incapacitados para o casamento, outros devotavam-se voluntariamente ao celibato, e alguns o adotavam por causa do reino dos céus, para que assim pudessem estar livres para dedicar todo o seu tempo e energia ao serviço do Senhor. Mas a conclusão dos discípulos de que não convém casar-se era válida somente nos casos excepcionais citados. O matrimônio é nobre, pois nem o homem sem a mulher, nem a mulher sem o homem podem ser perfeitos à vista do Senhor. Jesus e os pequeninos. O acontecimento registrado a seguir é de extraordinária doçura, rico em ensinamento e inestimável como exemplo. Algumas mães levaram seus filhos a Jesus, desejando, reverentemente, que a vida dos pequeninos fosse iluminada pela visão do Mestre, e abençoada por um toque de sua mão ou uma palavra de seus lábios. O fato aparece, numa sequência apropriada, após as instruções do Senhor concernentes à santidade do matrimônio e do lar. Os discípulos, cuidando que seu mestre não fosse perturbado desnecessariamente, e conscientes das exigências contínuas com respeito ao seu tempo e atenção, repreenderam aquelas que assim se aventuravam a importuná-lo. Até mesmo os discípulos pareciam estar sob a influência do conceito tradicional de que as mulheres e as crianças eram de posição inferior, e que procurar a atenção do Senhor constituía para elas um ato presunçoso. Jesus aborreceu-se com o zelo mal empregado de seus seguidores, e repreendeu-os. E então pronunciou aquela frase memorável, de infinita ternura e divina afeição: deixai vir a mim os meninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Tomando as crianças uma por uma nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Depois, disse ele: em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Só uma coisa te falta. No caminho, Jesus foi abordado por um jovem que correrá para encontrá-lo ou alcançá-lo, e que se ajoelhou aos seus pés, perguntando: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? A pergunta foi feita com ansiedade. O rapaz estava com um espírito muito diferente daquele do doutor da lei que fez a mesma pergunta com o intuito de tentar o mestre. Jesus disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Este comentário não foi uma negação do fato de que não existia pecado no Salvador. O jovem o havia chamado de bom por uma questão de polidez, e não em reconhecimento à sua divindade, e Jesus declinou reconhecer a distinção aplicada nesse sentido. As palavras do Senhor devem ter aprofundado a concepção do jovem quanto à seriedade de sua pergunta. Então disse Jesus: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Em resposta à pergunta seguinte, sobre quais eram esses mandamentos, Jesus citou a proibição do assassínio, do adultério, do roubo e do falso testemunho, e a recomendação de honrar os pais e amar o próximo como a si mesmo. Com simplicidade e sem orgulho, o jovem disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Sua sinceridade evidente agradou a Jesus, que o olhou com amor e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. O rapaz ficou desapontado e entristecido. Provavelmente, esperava ouvir do grande mestre a prescrição de uma certa observância especial, pela qual podia ser alcançada a excelência. Lucas nos diz que o jovem era uma autoridade. Isso pode significar que ele era um oficial presidente na sinagoga local, ou possivelmente membro do sinédrio. Era bem versado na lei, e obedecia a ela estritamente. Desejava progredir com boas obras e garantir seu direito a uma herança eterna. Mas o mestre prescrevera o que ele menos esperava, e pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A seu modo, ansiava pelo reino de Deus, mas amava suas grandes propriedades com maior devoção. Renunciar à riqueza, posição social e importância oficial, era sacrifício demasiado grande,
e a abnegação necessária era uma cruz pesada demais para ele, embora um tesouro celestial e a vida eterna lhe fossem oferecidos. O amor às coisas mundanas era a fraqueza dominante deste homem. Jesus diagnosticou seu caso e prescreveu um remédio adequado. Não podemos dizer que o mesmo tratamento seja o melhor em todos os casos de enfermidade espiritual, mas quando os sintomas indicarem a necessidade, poderá ser empregado com toda a confiança na cura. Olhando tristemente para a figura do rapaz que se retirava, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Para que a lição fosse gravada mais profundamente, ele aplicou um dos provérbios figurativos da época, e disse: E mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos maravilharam-se diante desta declaração. Sendo assim, quem pode ser salvo? Indagaram. Jesus compreendeu sua perplexidade e encorajou-os, dizendo que para Deus todas as coisas são possíveis. Assim lhes foi dado compreender que, embora a riqueza seja um meio de tentação ao qual muitos sucumbem, não é um obstáculo insuperável, ou barreira intransponível que impeça a entrada no reino. Tivesse o jovem seguido o conselho que pediu, suas riquezas lhe teriam possibilitado prestar serviços meritórios como poucos têm a oportunidade de fazer. O desejo de colocar o reino de Deus acima de todas as posses materiais era a única coisa que lhe faltava a cada um de nós pode, igualmente, perguntar: que me falta? Os primeiros poderão ser últimos, e os últimos, primeiros. A triste partida do jovem, cujas grandes riquezas eram parte tão importante de sua vida que a elas não podia na ocasião renunciar, embora possamos ter esperança de que o tenha feito posteriormente, provocou em Pedro uma pergunta abrupta, que revela o curso de seus pensamentos e aspirações: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Se ele falou apenas por si mesmo, ou se o uso do plural nós implicava na inclusão de todos os 12, é incerto e de importância secundária. Ele estava pensando no lar e na família que deixará, e a saudade que sentia deles era perdoável. Estava também pensando nos barcos e redes, anzóis e linhas, e o negócio lucrativo que tais coisas representavam. A tudo isso renunciara. Qual seria a sua recompensa? Jesus respondeu: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. É duvidoso que Pedro ou qualquer dos outros membros dos 12 jamais tivesse concebido tão grande distinção. O dia da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, como juiz e rei, é ainda futuro, mas nesse dia, aqueles dentre os 12 do Senhor, que permaneceram fiéis até o fim, serão entronizados como juízes de Israel. Foi-lhes garantido ainda que todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Recompensas de valor tão transcendental podiam ser bem pouco imaginadas ou compreendidas. E para que aqueles a quem essas promessas foram feitas não contassem demasiadamente certo com o sucesso, de forma a negligenciar o esforço, e a se tornarem também orgulhosos, o Senhor acautelou-os com este preceito profundo: porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Foi o texto do sermão que conhecemos como parábola dos trabalhadores na vinha. Ei-lo! Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E, saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Por que ninguém nos assalariou? Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um, vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais,
mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um, e, recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, e retira-te, eu quero dar a este derradeiro, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O fato de um proprietário ir ao mercado para contratar trabalhadores era comum na época e no lugar, e ainda acontece em muitas terras. Os primeiros a serem contratados, no curso da narrativa, sem dúvida alguma discutiram o salário. Aqueles que foram contratados às 9, 12 e 3 horas, respectivamente, aceitaram o trabalho sem estipular a quantia a receber. Tão felizes ficaram com a oportunidade de encontrar trabalho, que não perderam tempo especificando termos. Às 5 horas da tarde, quando restava apenas 1 hora de trabalho, o último grupo foi para a vinha, confiando na palavra do patrão de que receberiam um salário adequado. Não era sua culpa se não tinham encontrado trabalho mais cedo, estavam prontos e à espera, no lugar onde era mais fácil encontrá-lo. No fim do dia, os trabalhadores foram receber seus salários. Esse procedimento estava de acordo com a lei e o costume, pois fora estabelecido, por estatuto, em Israel, que o empregador devia pagar ao empregado contratado por dia, antes do pôr do sol. Segundo instruções, o mordomo que agia como pagador começou por aqueles que haviam sido contratados na 11ª hora, e a cada um deles deu um dinheiro ou centavo romano, equivalente a cerca de 15 centavos de dólar, e o salário costumeiro por um dia de trabalho. Era essa a quantia pedida individualmente por aqueles que haviam iniciado mais cedo, e ao verem que seus companheiros de trabalho que haviam servido somente por 1 hora estavam recebendo um centavo cada, provavelmente exultaram na expectativa de receber um salário proporcionalmente maior, a despeito do que haviam combinado. Mas cada um deles recebeu um centavo e nada mais. E então reclamaram não porque haviam sido mal pagos, mas porque os outros haviam recebido a quantia equivalente a um dia de trabalho por apenas 1 hora de serviço. O patrão respondeu com toda a bondade, fazendo-os lembrarem-se do acordo que haviam feito. Não podia ser justo com eles e caridoso com os outros, se essa era a sua vontade? Seu dinheiro lhe pertencia, e podia distribuí-lo como lhe aprouvesse. Havia justificativa para as reclamações que faziam quanto à bondade e caridade do seu senhor? Assim, disse Jesus, passando diretamente da história para uma das lições que pretendia ensinar, os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A parábola era claramente destinada à edificação dos 12. Foi provocada pela pergunta de Pedro: que será, pois, de nós? Ela é tão válida hoje quanto era quando dada pelo Mestre como repreensão ao espírito de barganha no trabalho do Senhor. Deus precisa de trabalhadores, e aqueles que trabalharem fiel e eficientemente serão bem-vindos à vinha. Se, antes de iniciarem, insistirem em estipular o salário, e conseguirem um acordo, cada um receberá seu centavo, desde que não tenha perdido o lugar por indolência ou transgressão. Mas aqueles que trabalharem diligentemente, sabendo que o mestre lhes dará o que for direito, e pensando mais no trabalho do que no seu salário, serão mais abundantemente enriquecidos. Um homem pode trabalhar por um salário e ainda não ser um mercenário. Entre o digno trabalhador contratado e o mercenário, existe a mesma diferença que distingue o pastor do guardador de ovelhas remunerado. Não existia uma sugestão de espírito mercenário mesmo na pergunta de um dos apóstolos: que será, pois, de nós? Os 12 haviam sido chamados bem cedo para o serviço no ministério do Salvador, haviam respondido ao chamado, sem promessa de um centavo sequer. Iriam ainda sentir a carga e o calor dos dias, mas foram solenemente acautelados contra tentativas ou desejo de fixar uma recompensa. O mestre julgará de acordo com o merecimento de cada servo, o salário é na verdade uma dádiva. Pois, com base em um cálculo estrito, qual de nós não está em débito com Deus? Os últimos chamados poderão, como os primeiros, mostrar-se indignos. Nenhuma inversão generalizada é sugerida, pela qual todos os últimos serão avançados e todos os primeiros trabalhadores serão rebaixados.
Muitos primeiros serão últimos, foi a declaração do Senhor, e consequentemente, podemos deduzir que nem todos os últimos, embora alguns deles possam ser contados entre os primeiros. Dos muitos chamados, ou a quem foi permitido trabalhar na vinha do Senhor, poucos se desenvolverão de tal modo a serem escolhidos para exaltação acima de seus irmãos. Nem mesmo o chamado e ordenação no santo apostolado é garantia de eventual exaltação no reino celestial. Iscariotes foi chamado e colocado entre os primeiros, agora, verdadeiramente ele está muito abaixo do último no reino de Deus. Notas do capítulo 27. Homens ricos e seus administradores. Certo homem rico tinha um administrador. Incidentalmente, aprendemos aqui quão equilibradas são as várias condições de vida em uma comunidade, e quão poucas vantagens a riqueza pode conferir ao seu possuidor. À medida que suas propriedades aumentam, seu controle pessoal das mesmas diminui. Quanto mais se possui, tanto mais se precisa confiar a outros. Aqueles que fazem seu próprio trabalho não são perturbados por servos desobedientes, os que cuidam de seus próprios interesses não têm trabalho com superintendentes infiéis. Parables of Our Lord, de Arnaud, página 454. O mamon da iniquidade. A versão revisado de Lucas 16:9, diz, e eu vos recomendo, fazei amigos por meio do mamon da iniquidade, para que, quando este vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. O conselho do Senhor aos discípulos foi que usassem as riquezas do mundo de forma a realizarem com elas o bem, pois quando o mamon, isto é, todas as posses mundanas talhassem, teriam amigos para recebê-los nos eternos tabernáculos ou mansões celestiais. Ao estudar uma parábola baseada em contrastes, como é o caso desta, deve-se ter cuidado para não levar muito longe qualquer um dos pontos de analogia. Assim, não podemos racionalmente supor que Jesus pretendia ensinar que a prerrogativa de receber qualquer alma nos eternos tabernáculos, ou de lá excluí-la, é daqueles que na terra foram beneficiados ou injuriados pelos atos da pessoa, a não ser do ponto de vista de que o testemunho que prestem sobre seus atos possa ser levado em consideração no julgamento final. Toda a parábola é cheia de sabedoria para aqueles que buscam sabedoria, para os hipócritas, pode parecer inconsistente, como aconteceu com os fariseus que escarneceram de Jesus por causa da parábola que ele contou. Lucas 16:14 aparece assim na versão revisada, e os fariseus, que eram amantes do dinheiro, ouviram todas essas coisas, e o ridicularizavam. Lázaro e Divo. De todas as parábolas de Nosso Senhor que foram registradas, esta é a única na qual um nome pessoal é aplicado a algum dos personagens. O nome Lázaro usado na parábola era também o nome verdadeiro de um homem a quem Jesus amava, e que, em ocasião subsequente à apresentação desta parábola, teve a vida restaurada depois de jazer na tumba há vários dias. O nome, variante grego de Eleazar, significa Deus é meu auxílio. Em muitos escritos teológicos, o rico desta parábola é chamado de Divo, mas o nome não é usado nas Escrituras. Divo é um adjetivo latino que significa rico. Lázaro, irmão de Marta e Maria, João 11:1, 2, 5, é um dos 3 homens mencionados pelo nome como receptores de benefícios milagrosos de Nosso Senhor. Os outros 2 são Bartimeu, Marcos 10:46, e Malco, João 18:10. Comentando o fato de que Nosso Senhor deu um nome ao mendigo e não o deu ao rico, Agostinho, no sermão Shli, pergunta sugestivamente: não vos parece que ele esteve lendo um livro onde encontrou escrito o nome do pobre, mas não o nome do rico, por ser aquele o livro da vida? Opiniões divergentes acerca do divórcio. Em relação às diferentes opiniões sobre esse assunto, encontradas entre as autoridades judaicas no tempo de Cristo, J.Q., volume 2, pp. 3478, diz, dos assuntos da época mais fortemente debatidos entre as grandes escolas rivais de Hillel e Shammai, nenhum foi mais do que o divórcio. A escola de Hillel afirmava que o homem tinha o direito de divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo que pudesse apresentar, fosse pelo fato de não a amar mais, ou de ter visto outra que lhe agradasse mais, ou de ter a esposa preparado um mau almoço. A escola de Shammai, ao contrário, afirmava que o divórcio só podia ser concedido em caso de adultério e ofensas contra a castidade. Se fosse possível fazer com que Jesus se pronunciasse a favor de qualquer dessas escolas, a hostilidade da outra seria suscitada e, portanto, parecia uma chance favorável para comprometê-lo.
O seguinte extrato do comentário de Dumelov, que trata de Mateus 5:32 é ilustrativo. O Rabi Akiba, Hilelita, disse: se um homem encontra uma mulher mais bela que sua própria esposa, ele pode abandoná-la, a esposa, porque é dito, se ela não encontrar favor em seus olhos. A escola de Hillel dizia, se a esposa prepara mal a comida do marido, salgando-a demais ou assando-a em demasia, ela deve ser abandonada. Por outro lado, o Rabi Joshanan, um Shamaita, disse, abandonar a esposa é odioso. Ambas as escolas concordavam que uma esposa divorciada não podia ser tomada de volta. O Rabi Shanania disse que Deus não apoia seu nome aos divórcios, exceto entre os israelitas, como se tivesse dito, concedia aos israelitas o direito de despedir suas esposas, mas não o concedia aos gentios. Jesus réplica que não é privilégio de Israel, mas para a infâmia e o opróbrio de Israel, que Moisés tem achado necessário tolerar o divórcio. Jesus, o enobrecedor da mulher. Jequia assim parafraseia parte da resposta de Cristo à pergunta dos fariseus a respeito do divórcio, e comenta eu digo, portanto, que quem quer que abandone sua esposa, exceto por causa de fornicação, que destrói a própria essência do matrimônio, dissolvendo a unidade que o mesmo formara, e se queise com outra, comete adultério, e quem quer que se queise com aquela que é abandonada por qualquer outra causa, comete adultério, porque a mulher é ainda, à vista de Deus, esposa daquele que a divorciou. Esta declaração teve uma importância muito mais profunda do que simplesmente silenciar espiões maliciosos. Foi destinada a estabelecer para todos os tempos a lei de seu novo reino, na questão suprema da vida familiar. Baniu completamente de sua sociedade o conceito da mulher como mero brinquedo, ou como escrava do homem, e fundamentou as verdadeiras relações dos sexos na base eterna da verdade, direito, honra e amor. Enobrecer a casa e a família, elevando a mulher à sua verdadeira posição, era essencial para a futura estabilidade do seu reino como reino de pureza e valor espiritual, fazendo o casamento indissolúvel. Ele proclamou os direitos iguais do homem e da mulher dentro dos limites da família e, assim, deu a patente de nobreza às mães do mundo. Pela sua posição de maior nobreza na era cristã, comparada àquela que lhe foi dada na antiguidade, a mulher está em dívida com Jesus Cristo. A bênção das crianças. Quando Cristo, como ser ressuscitado, apareceu aos nefitas no continente ocidental, tomou as criancinhas, uma por uma, e as abençoou, e a multidão viu os pequeninos, cercados como que por fogo, enquanto anjos lhes administravam. 3 Nef 17:11, 25. Por meio de revelação moderna, o Senhor ordenou que todas as criancinhas nascidas na igreja sejam levadas para serem abençoadas, aqueles que estão autorizados para administrar esta ordenança do santo sacerdócio. O mandamento é o seguinte: todo membro da Igreja de Cristo que tiver crianças deverá trazê-las aos élderes diante da igreja, e estes deverão impor as suas mãos sobre elas em nome de Jesus Cristo, e em seu nome abençoá-las. Consequentemente, é agora costume da igreja levar as criancinhas à reunião de jejum, nas diversas alas, onde são recebidas, uma por uma, nos braços dos élderes, e abençoadas, sendo-lhes dado nome, ao mesmo tempo. O pai da criança, se for um élder, deverá participar da ordenança. A bênção das crianças não é, de qualquer forma, análoga, e muito menos é um substituto da ordenança do batismo, que deverá ser administrado somente àqueles que alcançam a idade de compreensão, e que são capazes de arrependimento. Como já escreveu o autor, alguns se referem à ocasião em que Cristo abençoou as criancinhas, e repreendeu os que queriam impedir que os pequeninos se achegassem, como evidência a favor do batismo das criancinhas, Mate 19:13, Marcos 10:13, Lucas 18:15, mas, como foi dito de forma concisa, deduzir que se deve batizar as criancinhas pelo fato de que Cristo as bendisse, nada prova além da falta de um argumento melhor, porque a conclusão mais provável seria esta: Cristo bendisse as criancinhas. E então as despediu, mas não as batizou, por conseguinte, as criancinhas não precisam ser batizadas. Regras de fé, do autor, capítulo 6. O camelo e o fundo da agulha. Comparando a dificuldade de um rico entrar no reino com a de um camelo passar pelo fundo de uma agulha, Jesus usou uma figura retórica que, forte e proibitória quanto pareça em nossa tradução, era de um tipo familiar àqueles que ouviram o comentário. Havia um provérbio judeu comum,
que dizia que um homem nem mesmo em sonhos via um elefante passar pelo fundo de uma agulha, Edersheim. Alguns intérpretes insistem que uma corda, e não um camelo, foi mencionada por Jesus, e estes baseiam sua concepção no fato de que a palavra grega camelos, camelo, difere da palavra camelos, corda, em apenas uma letra, e que o suposto erro de substituição de corda por camelo, no texto escriturístico, é devido aos primeiros copistas. Farrar, p. 476, rejeita esta possível interpretação, com base em que provérbios que tratavam de comparações do tipo desta, de um camelo passando pelo fundo de uma agulha, são comuns no Talmud. Tem-se afirmado que o termo fundo de agulha era aplicado a uma pequena porta ou cancela nos grandes portões ou ao lado dos mesmos, nos muros das cidades. E levantou-se a suposição de que Jesus tinha tal portinhola em mente quando falou sobre a impossibilidade aparente de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Seria possível, embora muito difícil para um camelo, passar pelo pequeno portão, e ele não poderia de forma alguma fazê-lo, a não ser que se livrasse de sua carga e de todos os seus arreios. Se esta ideia for correta, podemos encontrar semelhança adicional entre o fato de que o camelo precisa primeiro livrar-se de tudo, não importa quão preciosa sua carga ou quão caros os seus arreios, e a necessidade do jovem, e de qualquer outro homem, de despojar-se da carga e dos adornos da riqueza, se quiser entrar pelo caminho estreito que leva ao reino. A exposição que o Senhor fez de sua história é suficiente para os propósitos da lição. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Mate 19:26. Preocupação indevida quanto ao salário quando se está a serviço do Senhor. A instrutiva e inspiradora parábola dos trabalhadores foi provocada pela pergunta interesseira de Pedro: que será, pois, de nós? Com terna misericórdia, o Senhor evitou repreender diretamente seu servo impulsivo pela preocupação indevida quanto ao pagamento que devia esperar, mas usou o incidente para um excelente propósito, transformando-o no texto de uma valorosa lição. O seguinte comentário de Edersheim é digno de consideração. Volume 2, p. 416. Existia aqui um profundo perigo para os discípulos, perigo de que abrigassem sentimentos semelhantes àqueles que os fariseus nutriam pelos publicanos perdoados, ou o filho mais velho pelo irmão mais jovem da parábola, perigo de má interpretação das relações certas, e com isso, do próprio caráter do reino e do trabalho feito nele e por ele. É a isto que a parábola dos trabalhadores da vinha se refere. O princípio que Cristo estabelece é que, conquanto nada que fizermos por ele deixará de ser recompensado, ainda assim, por uma razão ou por outra, nenhum prognóstico pode ser feito, nenhuma conclusão de autorretidão pode ser tirada. Não está estabelecido, de forma alguma, que a maior parte do trabalho feito, pelo menos segundo os nossos conceitos e julgamentos, trará uma recompensa maior. Ao contrário, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Não todos e nem sempre necessariamente, mas muitos. E em tais casos, nenhum mal foi feito. Não existe qualquer reivindicação, nem mesmo em vista das promessas de reconhecimento devido pelo trabalho. Orgulho espiritual e autoexaltação só podem ser fruto, ou de má interpretação da relação de Deus para conosco, ou de um estado de espírito errôneo em relação a nosso próximo, isto é, indicam inaptidão mental ou moral. Disto a parábola dos trabalhadores é uma ilustração, mas, enquanto ilustra o fato de que alguns que eram primeiros poderão ser últimos, e quão profundamente errada é a ideia de que os que aparentemente fizeram mais devem necessariamente receber mais que os outros, ou seja, que o trabalho para Cristo não é uma quantidade ponderável, à base de tanto por tanto, e também que não podemos ser juízes de quando e por que um trabalhador se inicia na obra, ela também transmite muita coisa nova, e, sob muitos aspectos, profundamente confortante.